Oi, eu sou Guilherme Orbi e vamos ressuscitar a série Análise de História dos Inscritos. Eu particularmente gosto bastante dessa série, mas ela dá um trabalhão fazer. Vamos fazer uma análise do primeiro capítulo da história do Charles, que se chama A Cúpula Vermelha. E já peço desculpas por demorar tanto. No e-mail que ele me enviou, ele comentou que postaria no WhatsApp se eu analisasse. Demorei alguns meses para fazer a análise e não sei se ele aguentou esperar, foi mal. Pretendo fazer mais análises aqui desta série, a fila já está bem grandinha. E estou seguindo a ordem dos e-mails que chegaram. E preciso lembrar que as análises são focadas em pontos específicos que acredito que podem trazer observações que podem ajudar mais pessoas. O foco dessa análise será a organização das informações de um texto, principalmente do primeiro capítulo do livro. Espero que possa te ajudar de alguma forma, e vamos começar a análise. A Cúpula Vermelha, capítulo 1, Derrotado. Naquele dia, as nuvens corriam mais rápido que o normal. Suas formas variadas mudavam a cada segundo. Pareciam que previam que algo ruim estava por vir. Os campos de grama e lavanda estavam especificamente mais bonitos e formosos. O vento fazia com que seus movimentos fossem calmos e absolutos, e ditavam que alguma coisa estava anormal. Aqui nesse começo preciso destacar que há uma repetição da ideia de mau presságio. Primeiro algo ruim estava por vir, e logo depois alguma coisa estava anormal. São informações repetidas. Poderia misturar as duas orações e organizar as informações dessa ambientação para manter a imagem na cabeça do leitor, que seria aquele campo com flores a perder de vista, com nuvens, algo bem visual, e isso é bom. E é bom criar essas imagens fáceis de imaginar, uma ambientação muito clara, e vai fazer ainda mais sentido na continuação, mas acabou ficando repetitivo, principalmente no final. Um tempo depois que os ventos mudarem de direção, surgiu no horizonte uma espécie de ser híbrido angelical, com pele clara e cabelos brancos como aquelas nuvens desenfreadas que moldavam suas formas a cada minuto. Eu cortaria esse início e já começaria no horizonte. E talvez omitir a informação de ser alguém híbrido angelical. O que seria exatamente? Não dá para entender. Talvez guardar essa informação para depois, no momento que dê para explicar ou revelar um pouco melhor sobre isso, talvez fique melhor. Poderia mostrar em vez de dizer. Aquela velha técnica do mostre e não conte. Se ele é diferente de um humano, mostre essa diferença. E aqui também vale levar em consideração que se a construção da cena é que ele está em um campo bem vasto e surge no horizonte, o leitor vai imaginar ele distante. Então ainda não faz muito sentido descrever os detalhes. Pode começar descrevendo a aparência geral, o que alguém conseguiria ver de longe, e depois descrever com mais detalhes. E não estou dizendo que o autor fez isso. É mais relacionado ao mostrar que falei. Mostre primeiro sem detalhes, depois seria como uma aproximação, vai detalhando de acordo com a necessidade. Após ter corrido desesperadamente pelos campos de lavanda, atrás de algum vilarejo próximo que pudesse o salvar da morte iminente que estava em seu encalço, seu corpo saiu do controle e apenas seus instintos reagiam. Aquele ser tinha corrido até não suportar mais. Seu coração lembrava o som de um desfile de carnaval, com tambores que não paravam de bater e seu corpo estava coberto de sangue. Apesar de ser uma graça a seu rosto, parecia que não sobrara muito tempo de vida. Sua mão esquerda segurava o ferimento no seu ombro direito, tentando impedir que ele sangrasse mais. Porém, não era o suficiente, e o sangue escorria por entre seus dedos e deixou sua mão com a cor de um vermelho vibrante e assustador. Sobre o desfile de carnaval, não sei os detalhes da ambientação, mas não me parece que é um mundo onde tem carnaval. Mas posso estar errado. Mas mesmo assim, talvez não seja a melhor referência para o que quer dizer. Carnaval remete à festa, e festa entende-se como alegria. Usar um termo que tem referência à diversão, acredito que não seja muito bem encaixado. O termo tambores já são um pouco mais dramático. Essas descrições mais subjetivas é bom usarmos não apenas algo que combine com o tom da cena, mas também referências que estejam relacionadas com a trama. Evite usar termos modernos para descrever algo que se passa na Roma Antiga, por exemplo. Não sei o suficiente da trama, porque só li o primeiro capítulo, então não sei se é o caso aqui. Eu colocaria um ponto depois que paravam de bater. Continuaria com seu corpo estava coberto de sangue. Fecha o raciocínio. Vai facilitar compreender que ele estava ferrado. E se apesar de ser uma graça seu rosto, talvez não esteja bem encaixado também. A palavra graça tem um tom positivo e não cabe no tom da cena. Poderia usar um termo como belo. Apesar de ser belo, parecia não lhe sobrar muito tempo de vida. Talvez poderia cortar a frase toda, mas é algo a ser analisado pelo autor. Poderia usar algo como sua beleza contrastava com seu estado moribundo. Uma ideia, poderia manter se quiser. Toda essa descrição final que ele estava segurando seu ferimento com a mão poderia ser dita usando menos palavras. É muito detalhe sem muita relevância. A informação importante é que ele segurava seu ferimento no ombro esquerdo e não estava adiantando muito. Não precisaria indicar com qual mão ele estava segurando o ombro. O deixou sua mão com a cor vermelha vibrante e assustador, talvez ache que poderia cortar também. O tom do sangue não seria exatamente assustador. A cena em si poderia ser, mas não é exatamente o tom da cena. É alguém todo lascado no horizonte e uma paisagem bonita. Tem contraste suficiente e não seria algo exatamente assustador. Essa frase final poderia ser lapidada, mantendo o sentido, só usando menos palavras, deixando algo mais bonito e objetivo. Ainda com o desespero de fugir
fugir tomando conta do seu corpo, Aiden, que ainda corria em um ritmo mais cansado e mancando, não aguentava mais o peso de suas pernas e estava perdendo a consciência por causa do sangue que perdera. Ele estava vendo tudo em volta em tons de vermelho, as lavandas, as nuvens, as pedras, e parecia que por todos os lugares de seu corpo havia sangue, nos seus braços, pernas, barriga, pés. Aqui mudaria um pouco essa parte inicial que está marcada por uma questão estética mesmo. Colocaria algo como Aiden mancando acelerava seus passos, ou algo do tipo. Só deixaria mais bonito mesmo. Essa parte final que marquei achei bem descritiva, acaba ficando repetitivo. Se ele está vendo tudo em tons de vermelho, não precisaria descrever o que seria esse tudo. Informação repetida. Ou coloca a descrição geral com o termo tudo, ou vai detalhando o que ele está vendo em vermelho. Essa descrição mais detalhada pode ajudar a manter o clima mais dramático e aprofundar no sentimento de quase morte. Mas não seria necessário, porque acho que a cena já está reforçando isso. Ele entendeu que não tinha mais salvação. No seu rosto poderia ver que em suas bochechas corriam o que parecia ser lágrimas de sangue, que vinham dos seus olhos, que findavam se tornando um rio que escorria pela sua cara e se encontrava pingando em seu queixo. Essa parte mudaria mantendo a ideia dessa lágrima de sangue. A palavra cara ficou um pouco fora do tom da cena. Usar a palavra face ou rosto acredito que ficaria melhor. Também acho que está muito descritivo. Poderia explicar usando menos palavras, mas isso é algo que depende do estilo do escritor. Explicar mais ou dar mais detalhes não é um erro. Cada autor segue pelo caminho que preferir. Só acredito que poderia lapidar melhor essa parte e fazer essas descrições mais detalhadas ficarem melhor. Seu olho esquerdo havia sido machucado e estava quase cego. Não enxergava mais nada além de uma cor vermelha escura e infindável. Seu cabelo branco como a neve e que anteriormente era macio como veludo, agora parecia uma palha seca desgrenhada e cheia de manchas escarlates. O que ele via era o seu fim, porém não era o que o destino guardava para ele. Ele estava fiel que sua esperança e determinação de continuar aquela jornada era muito maior que seus ferimentos, e até a própria morte. Ele superaria tudo e qualquer coisa para ver aquele seu amigo novamente. Essa parte repete uma informação. Lá atrás já foi escrito que ele estava enxergando em tons de vermelho. Aqui só repete essa informação, mesmo não sendo exatamente a mesma coisa. Mas talvez não precise dessa parte para o leitor entender. O que ele via era o seu fim. Eu tiraria essa parte, acho que está bem claro que a morte está batendo na porta dele. Agora vamos para uma parte mais crítica quanto ao controle das informações. Acredito que toda essa parte deveria ser retirada aqui desse primeiro capítulo. Vou ler o parágrafo e explicar o porquê acho isso. Aiden havia acabado de ser brutalmente derrotado em uma batalha sangrenta, em busca de salvar seu melhor amigo, William. Ele não chegou nem a ver o rosto dele. Os lordes que serviam ao rei Valentim tinham forças sobrenaturais incompreendidas por Aiden no momento, e sua força não era o suficiente. Fizeram o que mais odiava, fugir. E se Aiden não tivesse engolido o orgulho e saído dali, com certeza já estaria morto em pedaços. Agora a vergonha que rondava seus pensamentos era quase insuportável. Dizia para si mesmo que era melhor ter morrido como um guerreiro do que ter fugido. Mas se ele tivesse morrido, não poderia voltar mais forte e ajudar seu amigo. É uma informação que poderia ser dada depois. Uma das grandes armas que o escritor tem para manter a atenção do leitor é controlar as informações, mantendo o leitor curioso para descobrir os porquês ou saber o que causou tudo isso, nesse caso. Todo esse dilema de ficar e lutar ou fugir para voltar depois pode ser explorado com mais calma no capítulo seguinte, ou até por mais tempo, dependendo da importância para a história. Aqui, nesse momento, o relevante é o estado moribundo dele. O que causou isso, o leitor precisaria continuar lendo para descobrir, e assim prenderia mais o leitor. Use o controle das informações a seu favor. Por isso, cortaria toda essa parte e explicaria o que aconteceu em algum outro momento, e de preferência explicaria de uma forma mais envolvente. Poderia revisitar essas memórias narrando o que aconteceu mesmo, mas dependeria do caminho que o autor quer seguir. Ele havia corrido tanto sem olhar para trás, tentando se manter consciente, que nem percebeu que acabara de encontrar o que parecia ser um pequeno vilarejo. Apesar de sua visão estar prejudicada e embaçada por causa do seu olho esquerdo quase cego, a sua consciência estava por um fio. Conseguia enxergar silhuetas de pessoas se aproximando, e também o que parecia ser algumas casas em volta. Aqui é o mesmo caso de repetir informações, e evite usar termos informais em livros. Pode se encaixar bem dependendo do contexto, mas não acho que seja o caso aqui. E para finalizar, o capítulo foi bem curto mesmo. Meu Deus, olha só aquele menino que está ferido, exclamou uma camponesa pasma. Menino, você está bem? Consegue me ouvir? Outra chegou perto e tentou segurá-lo, mas com cuidado para não machucar. As camponesas que estavam ali na entrada da vila foram de imediato ajudá-lo. Sentindo que estaria seguro e seria salvo, mas com um sentimento duradouro de derrota, olhava para o céu triste por não ter conseguido ter êxito em sua missão. Aiden falou baixinho, e como seu último suspiro, agora olhando para a camponesa, ele disse: Por favor, me ajudem. Preciso salvar William. Preciso ver ele mais uma vez. Não posso morrer agora. E com pequenas lágrimas nos seus olhos, ele perde sua consciência por completo, e seu corpo cai derrotado no gramado, se esparramando pelo chão. Aqui em toda essa parte eu mudaria ou até mesmo tiraria tudo. Deixaria entendido que
ele chegou no vilarejo e alguém viu ele nesse estado deplorável, mas nem colocaria falas, nem a dele. Talvez reforçaria que ele não queria morrer, talvez citar o nome do amigo possa ser útil aqui, para reforçar o mistério do que aconteceu com ele, e terminaria o capítulo com ele perdendo a consciência. No capítulo seguinte, ele poderia começar acordando e tentando entender onde está, que poderia ser o clássico acordar na casa de alguém que cuida dele. Seria algo clichê, mas funcionaria bem nesse contexto. E no capítulo seguinte, poderia aprofundar nos motivos. E também precisa observar que, mesmo sem os cortes que sugeri, o capítulo seria bem curto. Como o objetivo seria postar no Wattpad, talvez capítulos curtos estejam ok. De repente, colocar ele acordando na cama poderia ser nesse primeiro capítulo mesmo, caso o autor queira aumentar ele. Mas em termos de gancho, ficaria melhor finalizar o capítulo ele ficando desacordado. E finalmente saiu mais um vídeo dessa série. Ela é muito mais trabalhosa, por isso demoro para fazer, mas pretendo adiantar as análises. Espero que tenha te ajudado de alguma forma, e se você precisa de uma ajuda extra para concluir seu livro, eu posso te ajudar através do meu curso. Acabei de lançar. É um curso mostrando o caminho para escrever um livro de uma forma prática, do básico ao avançado. O que você precisa saber para escrever uma boa história. Conheça melhor o curso clicando no link na descrição. Até a próxima!